obrigado por teres aceito este convite. Mais uma vez, que nós já falámos uma vez noutras circunstâncias, mas como nunca tínhamos falado aqui, e eu acho que o teu trabalho é mesmo muito importante, quis convidar-te outra vez para falarmos um bocadinho mais sobre a tua área, que é, quanto a mim, é mesmo muito especial e e daquilo que eu sei, os resultados são mesmo incríveis. Por isso, ia-te pedir para tu te apresentares primeiro, para sabermos um bocadinho sobre ti. Sim, então, o meu nome é Cátia Leitão e eu trabalho, estamos a falar do meu trabalho, portanto vou falar sobre isso. Eu Uhum. trabalho na área do desenvolvimento da sexualidade humana, tendo como especialização sexualidade feminina a vários níveis. Portanto, quer uma aproximação mais científica e clínica da sexualidade feminina, também uma aproximação mais holística. Eu combino assim o holismo com os estudos científicos da sexualidade humana e estou a introduzir agora também a parte da neurobiologia, portanto também tenho estado mais debruçada sobre questões relacionadas com dinâmicas traumáticas e experiências somáticas, etc. Tenho estado a incluir agora também para casos mais agudos de origem traumática. E Eu, para além eu, eu disso, já iria falar sobre isso contigo, mas era também para falares um bocadinho do teu percurso, como é que chegaste aqui, o que é que tens andado a fazer. o meu percurso dentro desta área, queres tu dizer, Sim, portanto, os sim, inicios. ou se quiseres falar de ti, da tua vida. Então, o meu percurso é muito curioso porque eu comecei a despertar o meu interesse para a área da sexualidade, nomeadamente feminina, porque eu tive um grande desgosto de amor aos meus vinte e Hum, oito anos. Eu tive uma relação longa e aos meus 28 anos o meu coração partiu, como se costuma dizer. hum, E sem ter o mínimo de consciência, portanto, na altura ainda estava num lugar bastante dissociado da minha existência, estava assim numa constante tentativa de sobreviver a dinâmicas internas e questões internas muito dolorosas minhas, ao hum, nível da intimidade. Portanto, eu venho com trauma de intimidade desde, desde a gestação da minha mãe. Portanto, eu trago comigo trauma intrauterino e sempre que entro numa dinâmica conjugal onde implica uma casa, onde implica a partilha de um cotidiano, de uma vivência diária constante, eu entrava em lugares profundos de aflição interna. Chegava quase a roçar o desespero, com uma sensação profunda de falta de liberdade e de enclausuramento. uhum. E até a perceber-me disso, demorei muito tempo e aos meus 25, 28 anos parei-me a projetar no outro, a assumir que o outro é que tinha sido tinha tido uma conduta menos ética, a meu ver. Uhum. E depois, por esse motivo, porque ainda estava com muita incapacidade de estar num contacto íntimo comigo, de forma Uhum. consciente, e porque andava a projetar no mundo ao meu redor, comecei a procurar tudo ao meu redor, a acreditar que a solução vinha de fora. E deparei-me com a terapia tântrica e deparei-me com, mais tarde, os círculos femininos, o trabalho de cura do feminino, etc. Na verdade, essa foi a minha introdução. Foi Uhum. aí foi a minha iniciação, foi aí que eu comecei a desenvolver uma sexualidade. Depois comecei-me a interessar por temas mais expandidos, como as áreas, outras áreas da sexualidade, que não só por via das filosofias tradicionais tântricas ou taoístas, mas comecei-me também a interessar por práticas mais ligadas ao atamento, ao shibari, sadomaso, etc. Portanto, depois aí começou a unir-se uma quantidade de outras artes e movimentos em torno
E foi Por acaso falei sobre isso com uma pessoa que eu entrevistei há pouco tempo. Achas que há essa ligação entre o Tantra e o BDSM e as, claro. em que sentido? Pelo menos Que na ligação é que vês? minha prática e na minha vivência. Vou-te falar do que eu Hum, experiencio e daquilo que eu aplico. Na minha vivência, os trabalhos de Shibari e de Tamento foram essenciais para um lugar mais profundo do que é o perdoar o masculino. hum, Portanto, assim que eu me deparei, lá está, literalmente atada em frente ao sexo, ao corpo masculino, nomeadamente hum, sexo e corpo masculino, eu fiz um trabalho profundo de transformação e cura hum, no lugar do atamento. Portanto, foi aí ressignificou muita coisa. O ajoelhar-me, o permitir-me, o não ter como resistir, hum, portanto, isto a nível físico. Obviamente havia um consentimento constante, sendo que havia uma claro. negociação. Mas tudo isto, perante o corpo masculino ou o corpo feminino, eu tinha uma resolução completamente diferente da experiência em si, da vivência em si. Percebi que, por exemplo, nos workshops que dou, quer para casal, quer para mulheres, o atamento funciona muito em diferentes contextos. Uhum, Portanto, mulheres com muita tendência a estarem num lugar de controle severo, pouca capacidade de entrega, incapacidade de resgatar sensorialidade, etc. O atamento pode promover muita revelação uhum. a esse nível. No caso dos cursos de casal, é um pouco por aí, mas independentemente do género, se feminino, se masculino. Por minha experiência e por aquilo que eu também tenho ouvido de partilhas que fazem comigo em consulta e não só, hum, há muito essa sensação uh, do sentimento quase paradoxal de quando estás atado é que estás livre, porque na verdade uh, como não estás condicionada com o teu próprio julgamento, então a tua cabeça Uhum. está mais livre para pensar e às vezes até para meditar, né? Uhum. Para chegar a outros patamares de Absolutamente. E eu acho consciência. que aí a conduta do sistema nervoso, eu acho que aí o sistema nervoso tem um protagonismo gigante. Eu acho que Hum, o teu corpo entra ali numa ressignificação hormonal e numa produção de hormonas que nos permitem realmente entrar em lugares de maior segurança e de menor resistência. exato. Portanto, acho que mesmo ao nível biológico há ali um trabalho que eu nunca estudei sobre isso, mas eu acho que pelo que eu testemunho, Sim. parece-me que os níveis de produção de cortisol, de adrenalina começam a baixar e começas a entrar ali Uhum. quase num lugar mais relacionado com a ocitocina, o lugar Sim. da segurança e do vínculo. Estou em segurança, é possível. Uhum. É Exato. possível. Hum. Mas Exato. nunca me debrucei, mas pela minha experiência, depois de muito me debater, é óbvio que não fui sempre assim, mas com o tempo comecei a perceber que isso funcionava para mim da mesma forma, era quase um transe, não é? Portanto, eu comecei a perceber que mesmo o meu desempenho neurobiológico começou a ser outro. Uhum. Eu acho que também tem um bocado a ver com uma atitude que muda um bocado quando nós estamos numa situação onde esta palavra eu acho que tem mais força até do que nós pensamos. Tipo, o permitir que alguma coisa nos aconteça é diferente de alguma coisa nos acontecer, sem nós permitirmos ou sem nós estarmos conscientes disso. E essa posição de permissão, essa posição de, ok, eu aceito ou entrego-me ou rendo-me, há várias expressões que remetem para este lado de permissão, ou consinto, não é? Põe-nos numa posição de consciência do presente, consciência de nós próprios, então agora sim eu posso pensar em mim porque não estou surpreendido, estou numa construção Uhum, interior de, ok, estou a dar este passo, uhum, permitir que me amarrassem, ou permitir que me subjugassem, ou permitir que
me despissem ou permitir que me tocassem. Há vários patamares de contacto que podem existir nestas dinâmicas, e que eu acho que tem muito a ver com esta questão da permissão, porque a permissão não é tanto um pedir autorização, é mais uma permissão própria, uma permissão de eu quero estar nesta situação, e então por querer estar, por vontade própria, então consigo tirar daqui algumas ilações e criar uma maior integridade, que eu acho que esse é que é o benefício destas interações e desses abandonos que às vezes acontecem quando estamos nestas situações, que é, de repente, começas a criar uma confiança maior, começas a criar uma vontade própria maior, uma crença maior em ti própria, talvez um entendimento que consegues superar alguns limites que achavas que não conseguias, porque uma coisa é estar a testar os limites quando nós não estamos à espera, outra coisa é irmos testando aos poucos os nossos limites, e eu acho que essa construção é muito interessante. Constrói-se para dentro. Essa construção é fundamental para restaurar o lugar da segurança interna. Porquê? Porque há escolha. E quando há escolha, não há obrigação. Exato. Não é? Exato. E daí também haver essa... uma vontade genuína. Exatamente, uma vontade genuína. Isso é criativo. Ou seja, tu entras de novo em contacto com o teu corpo erótico. E também tem a ver com liberdade, não é? Exatamente. Se há criatividade e curiosidade pela experiência e pela vivência que o teu corpo está a passar, a tua alma, o teu coração, estás no erótico e anulas o neurótico. Exatamente. Deixas de estar na neura e passas por um lugar criativo e aberto para experimentar e permitiste estar, como tu dizias. Exato. E é por isso que eu estou constantemente a falar sobre criatividade, curiosidade, porque só se tem isso quando se tem liberdade. Não dá para... ou melhor, só se tem isso quando se tem escolhas. E as escolhas só existem em liberdade. Aliás, há quem diga que a verdadeira liberdade é o poder escolher, não é o ser livre, é poder escolher. Mesmo que seja entre entre 2 ou 3 opções, mas a liberdade de poder escolher alguma coisa é que é a verdadeira liberdade. Mas então eu queria que explicasse um bocadinho melhor a questão da alquimia íntima e onde é que isso depois entra na tua prática. Ok. Portanto, a alquimia, ela surgiu quando eu percebi, quando eu mergulhei. Antes de perceber, eu mergulhei de corpo inteiro. E passei por experiências, se calhar, extraordinárias, já ao nível espiritual, e me apercebi da potência da transformação que a sexualidade e o olhar para a sexualidade poderia trazer ao meu desenvolvimento pessoal enquanto humana. Quando eu introduzi a alquimia aqui é porque, obviamente, eu já venho com um histórico por motivos familiares, não é? Portanto, a minha avó curava em casa e toda ela tinha um trabalho, ela era benzedeira e curava a partir do fogo, da água, do azeite. Então toda a minha infância eu cresci com isso e hoje tenho essa sabedoria que não aplico porque não a sei aplicar como ela aplica. Aplico-se em ambientes mais íntimos, portanto houve uma sabedoria que eu já resgatei no seio familiar. E quando eu me deparei no Brasil a estudar precisamente o desenvolvimento da sexualidade humana e já numa perspectiva mais clínica também, foi quando eu percebi o potencial deste casamento, do lugar da transformação. Por alquimia eu entendo esta transformação interna, a tua possibilidade de realmente passares de um estado para o outro. Que na verdade a palavra alquimia vai falar disto, não é? De toda esta passagem de um estado alquímico para o outro. E para mim isso foi o fundamental, foi quando eu percebi que o casamento de ambas, a saúde, por isso é que se chama saúde e alquimia íntima, quer o estudo científico da sexologia, quer o lugar do mistério e da espiritualidade combinados, eu reconheço de facto grandes transformações. Eu não diria cura, porque hoje em dia já não utilizamos essa expressão que ninguém cura ninguém, não é? Mas de facto a transformação interna
foi e continua a ser, a meu ver, grandiosa. E foi quando eu percebi, ok, uma não vive sem a outra, porque nós não podemos Uhum. descurar o coração, não podemos descurar a alma, Yeah. para ter um olhar mais clínico sobre o corpo biológico, ou Uhum. inclusive é psíquico, porque muitas vezes o psíquico não chega lá. O Sim. trabalho Pois. do psicológico não chega a lugares, sobretudo pré-verbais. Se tens histórias Uhum. de abuso Sim. ainda muito, 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 Marcadas. muito Sim. precoces, Precoces, sim. ainda numa fase em que não vivia o verbo, portanto, Sim, sim. desde o momento da gestação, desde o momento do nascimento até para estes primeiros 3 anos, onde tu ainda não consegues cognitivamente formular pensamento ou verbalizar, são Uhum. lugares muito pré-verbais que não vai ser por via da psicologia falada. É por via, mas não é suficiente. Portanto, tens que ir a outro tipo de abordagem ao corpo que ele reconheça. Sim. E isso Porque, eu já testemunhei. Diz. sim, é isso, é isso. Eu já testemunhei isso, já percebi, já tive a oportunidade de ver, não vi, mas estive perto de práticas tuas e percebi que essa transformação tem a ver com a memória do corpo, não é? O corpo tem memória que não é uma memória verbal, não é uma memória cognitiva, é uma memória apenas física, não é? Sensorial, e exatamente somática, e que essa cura ou transformação, ou como estavas a dizer, na verdade é uma transformação, podemos sempre transformar para algo que é mais equilibrado, né? Vamos não para falar de cura, um, mas essa transformação nota-se mesmo que provém de diferentes diferentes níveis de existência, não é? Temos a existência psíquica, espiritual e física, um, e essa questão física é muito pertinente nessas tuas práticas. E eu queria referir uma coisa que tu disseste que eu acho que é mesmo importante e que eu ainda hoje estive a escrever sobre isso, que é a relação ou a dimensão ou a diferença que existe entre a saúde, a parte técnica, a parte científica e a parte alquímica do mistério, porque o mistério também é essencial para esta descoberta da sexualidade, não é? Porque a sexualidade não é uma coisa finita, nem que se pesa, nem que se conta, é uma coisa que pode-se medir, pode haver um entendimento de, de, lá está, de mapas em que tu percebes como é que é a fisiologia, a biologia, a construção dessas componentes, mas depois há, uma relação com algo que é invisível e que não é medível, que é essa energia, que é a maneira como o nosso corpo reage a diferentes estímulos, um, e que nem sempre são coisas muito, como é que eu ia dizer, nem sempre são coisas que se conseguem perceber logo à partida como é que elas existem, não é? E então esse lado do mistério de conseguir apreender esse mistério e usá-lo de forma a que também nós consigamos ser pessoas diferentes e consigamos ser pessoas únicas, não é? E consigamos ser pessoas que merecem ser descobertas e exploradas e com curiosidade, com a tal curiosidade. Acho que é muito mais realista do que só tentar curar as coisas de uma forma psicológica ou física. E o que é que como é que tens visto isso? Quais são as reações que tens tido nessa, nessa ligação? Então, o mistério, ele é a grande potencialidade, porque é quando alguém desiste. Uhum. Ninguém conhece o mistério. É. Então é quando tu te permites a entrares, é quando te permites a experienciares aquilo que nunca vivenciaste, aquilo que nunca Uhum. incorporaste, aquilo que nunca foi teu, que nunca foste tu. É. Há um outro senso de self, que é aquilo que tu não Uhum. conheces mesmo. E, e esse potencial desse lugar não tocado, não visto, mas que é nosso, Uhum. nos diferentes corpos físicos, energéticos, emocionais, espirituais, porque aqui incluímos a espiritualidade quando falo de mistério, É. esse potencial
é o que no fundo, segundo a minha experiência, vai permitir essa ressignificação do eu, da minha identidade erótica, das minhas crenças ao nível da sexualidade, da minha condição sexual. Uhum. É precisamente esse lugar, é o desconhecido. Para poderes entrar em contacto com esse lugar, implica que há uma permissão interna, implica que há uma busca interna, não é? Porque nem toda a gente acede. Yeah. E esse trabalho, quando é desenvolvido e porque na verdade ele não acontece assim, não é? Uhum. Portanto, há toda uma preparação que te permite entrar em lugares de segurança, interna e externa, para poderes fazer o quê? Ausentar-te daqui, estados alterados de consciência, que é quando tu tocas o mistério e aí se revela. Yeah. Mas para entrar em estados alterados de consciência e estados de expansão energética e espiritual, de alguma forma, tem que haver primeiro este lugar seguro, de que eu posso, porque senão a alma não vai. Pois. Daí também, pronto, há bocado falávamos do Shibari. Senão ela não vai. Como eu tenho um professor de sexualidade xamânica, ele costumava dizer: allow the mystery to unfold. Uhum. Que é quando há uma diluição quase total, não total, mas é quando há uma diluição quase total do senso Exato. do que eu sou, da minha individuação e daquilo que me rodeia. Uhum. E em relação a esta questão, que eu também acho que há uma diferença grande entre nós tentarmos tocar o mistério sozinhos ou com alguém. Qual é que é a tua experiência ou a diferença de experiências com o público feminino ou os casais? Como é que tu vês a diferença? Com o feminino ou com os casais. Uhum. Sim. Então, há uma pedra preciosa que acontece no trabalho com o feminino, que é sobre ti, é sobre a tua jornada. Estamos? Uhum. Ok. É Sim, sobre sim. ti, é sobre a tua jornada, é sobre o teu caminho. Uhum. É sobre a Ok. tua existência. E este lugar é de criar, se não tiveres uma intimidade profunda contigo e um lugar de contacto genuíno com o que tu és, com as tuas verdades, com as tuas crenças, com as tuas éticas, com as tuas morais, com as tuas orientações, se não há este Uhum. contacto, dificilmente vais ter com o outro. Se não há uma Pois. dignificação da tua alma e da tua existência, muito pouco provável vais conseguir estar num lugar genuíno e de crescimento com o outro. Se tu não te tens, não vais dar ao outro. A Yeah. quantidade de pessoas que chegam ao consultório a dizer-me não consigo ter relações, não consigo ter contacto íntimo, não quero mais, sinto uma invasão, precisamente porque nunca se tiveram a si. Portanto, o estar sempre para o outro começou a ser um lugar de desconforto e de real sensação de invasão, Uhum. de real sensação de eu estou sempre ao serviço, mas eu nem sequer a mim me consigo amparar, me Uhum. consigo, não consigo ainda, ajuda-me a achar a palavra, Tomar conta de mim, é prover isso? as necessidades básicas da Sim. alma, do espírito, do corpo. Portanto, o caminho da sexualidade feminina nos cursos só para mulheres, elas são dedicadas a si. Uhum. Ou seja, é um contrato e um compromisso que tu fazes neste curso com a tua jornada, com a tua existência. Uhum. Portanto, é um lugar de autotransformação, autocura, não é para mais ninguém. E no lugar, na sexualidade partilhada, já há o incluir o outro, inclusive é convidar o outro a conhecer este meu mundo interno e esta minha celebração interna, o que também é maravilhoso, eu nunca Uhum. abriria mão. Com o outro ou com os outros, não é? Claro. É logo é só, é um outro patamar da sexualidade humana. Quando tu convidas o outro ao teu mistério, o que é que acontece? Os mistérios combinam-se, então ainda se torna mais enriquecedor, não é? Uhum. Ainda se Sim, torna. mas
Diz. o que eu ia desculpa, eu ia dizer isso, ou melhor, o que eu queria para dizer era um bocado nesse sentido, que é, idealmente os caminhos fazem-se para a descoberta própria, não é? E do outro. Mas o que eu acho que é mais fascinante é o facto de nem sempre os mistérios se combinarem, nem Uhum. sempre ser fácil haver essa abertura e essa aceitação do outro, ou seja, o caminho que se faz sozinho é um caminho que só depende de ti, não é? Só depende da tua capacidade de permitir a ti própria. Mas o grande mistério da vida, quanto a mim, é exatamente nós conseguirmos ter essa capacidade em conjunto com alguém. Porque essa capacidade em conjunto com alguém é que cria um mistério, é um terceiro mistério, é o mistério de ambas as pessoas e aquilo que se cria no seu encontro. E esse encontro tem muitas possibilidades de falhar, tem muitas possibilidades de não correr bem, de não encaixar, de não ter essa conexão tão equilibrada, digamos assim. E é nesse sentido que eu tenho um interesse em perceber como é que estas dinâmicas entre pessoas podem, no meio das grandes possibilidades de falhar e no meio das grandes possibilidades de dar para o torto, correr bem. E o que é que faz correr bem, como é que pode correr bem, o que é que se ganha em correr bem e o que é que se ganha em procurar correr bem, porque às vezes até nem é o correr sempre bem, é o interesse em que corra o melhor possível. Porque às vezes nem há essa perfeição da coisa correr muito bem. Mas o interesse em tentar superar todas as expectativas, tentar superar todas as probabilidades que estão sempre um bocado contra nós, porque quando são corpos, sobretudo quando são corpos de sexos opostos, não se conhece o que é que a outra pessoa vive, não é? Porque se encontrarmos um sexo semelhante a nós, pelo menos sabemos mais ou menos quais são os pontos de partida para essas descobertas pessoais, mas quando são corpos opostos, há muito essa dúvida, essa batalha interna de como é que eu hei de fazer, como é que eu hei de explorar, como é que eu hei de descobrir. E por isso é que eu estava a perguntar um bocadinho nesse sentido, como é que é o teu diálogo com os casais, que tipo de questões é que tu vês surgir entre eles? Imagino, nesse sentido, acho que casais heterossexuais. Mas, porque obviamente quando há duas pessoas à procura uma da outra há sempre questões, há sempre dúvidas, mas neste sentido de pessoas que vivem a sexualidade de uma forma oposta ou diferente, como é que o que é que elas mais procuram encontrar? Uhum. Então, tu falaste de várias coisas, hein? Uhum. Falaste de vários temas, mas respondendo à pergunta do que é que eu encontro ou do que é que eu partilho nos meus cursos de casal, há duas coisas fundamentais, a meu ver, que eu desenvolvo desta forma porque para mim faz sentido. Um, o investimento no vínculo e o impulso Uhum. sexual são coisas diferentes. Portanto, dependentemente da biografia sexual daquele casal, as coisas, portanto, a abordagem será diferente. Por se me aparece, e daí eu tenho o nível iniciação e o nível avançado nos cursos de casal, porque para haver uma sexualidade minimamente saudável, ela não tem que se coadunar e não tem que ser perfeita entre o casal, mas saudável e que promova os mínimos e os máximos de satisfação e prazer neste encontro sexual. Primeiro há que perceber o que é que está a impedir que isso aconteça. Portanto, eu primeiro vou sempre à biografia, eu primeiro vou sempre perceber, antes da sexualidade, eu vou perceber de onde é que eles vêm, porque na verdade o encontro entre casal, porque se tu me falas de casal, à partida estamos a falar de romantismo, à partida estamos a falar de um compromisso romântico. Se me falas de casal, se me falares de amantes, se me falares de grupos sexuais, se me falares de amigos coloridos, é diferente, mas no âmbito do casal, à partida há um acordo romântico, há um interesse romântico, à partida, independentemente da orientação e da questão de Certo. género. E antes de eu chegar à sexualidade, porque há um acordo romântico,
E porque quando falamos de relações amorosas, falamos exatamente da forma como relações amorosas entre casais, falamos exatamente do pai e da mãe, do pai e da mãe, da energia Uhum. feminina e da energia masculina. Portanto, eu tenho que ir rever isso tudo e o Uhum. curso de iniciação vem falar um bocadinho sobre isto, Uhum. para depois passar realmente para a questão da sexualidade já num lugar mais consciente e inclusive já dentro de práticas tântricas ou taoístas. Uhum. Mas se não há o mínimo de consciência, o que eu chamo no primeiro curso de casal, logo no curso de iniciação, consciência espiritual desta relação, Uhum. o que é que ambos estamos a tirar daqui? Para que é que nos serve? Porque tem que servir. Se não serve, se não convém aos dois, pergunto-me se há lugares mais masoquistas, se há lugares mais. O que é que acontece se não serve? Porque à partida deve servir para alguma coisa. Esta consciência espiritual que eu peço logo, é uma das primeiras demandas ao casal, Rui, que eu peço logo no curso de iniciação, é logo no primeiro dia. Por favor, estejam um tempo, conversem um bocadinho e tentem depois partilhar hum, qual a consciência espiritual do vosso relacionamento, ou seja, do que é que serve a ambos e a cada um. Uhum. Exato. Independentemente dos níveis de amor, dos níveis de romantismo, porque muitas vezes o que serve para um não serve para o outro, Exato. outras vezes o que ambos tiram dali é magnífico, mas ao nível sexual ainda não está suficientemente consistente ou empoderado ou prazeroso. Portanto, para mim eu vou sempre perceber a questão vinculativa, a questão espiritual e depois passa à sexualidade. Uhum. Isto individualmente ou em casal. Individualmente eu diria-te, eu vou perceber a forma como estás na tua verdade, como é que tens vivido, como é que tem sido a tua experiência de vida naquilo que tu queres fazer, no que não queres, nas tuas necessidades reais, se estás sempre se estás a passar por uma experiência de vida sempre ao lado daquilo que tu querias ou não, Uhum. sempre um bocadinho ao lado do teu propósito, da tua missão, porque acontece muito, hein? Pessoas Uhum. que passam uma vida inteira a não gostar do que fazem, de onde estão, de como são. Então primeiro, antes de tudo, eu tento perceber um bocadinho esta biografia para depois poder avançar para lugares mais profundos, porque se não há contacto consciente e íntimo comigo, dificilmente eu vou ter lugares saudáveis na relação que vou ter com o outro. Claro. Então, aí fala-me um bocadinho dos cursos e dos workshops que tu tens. Olha, eu na verdade agora até tenho estado um bocadinho, vou estar um bocado parada, só vou Uhum. ter dois este mês e depois acredito que vou estar parada durante algum tempo, porque estou a precisar de me reorganizar e de descanso, etc. O que eu tenho para já é o curso o chamado Yoni Templo, mas este é um curso dedicado sobretudo a ginástica íntima, yoga do útero e pompoarismo, portanto, questões relacionadas com fertilidade, questões relacionadas com o sistema reprodutivo feminino, vamos mesmo à biologia e anatomia do prazer, fisiologia do prazer, questões relacionadas com disfunções sexuais, portanto, já tem uma abordagem mais, um tanto, tem uma abordagem sobretudo e fundamentalmente clínica, e depois as práticas é que eu vou resgatar um bocadinho já a lugares mais energéticos, espirituais, etc. Para que eu Uhum. consiga reconhecer um contacto genuíno, não é? Para não vir só daqui. Portanto, este aqui já tem uma componente mais terapêutica a esse nível. Depois, tenho os cursos de casais, tive o de iniciação agora, que foi o mês Uhum. passado, que já falei um bocadinho sobre ele, e vou ter Uhum. agora o nível avançado. E este nível avançado Sim. é casal, nível avançado, diferente ao primeiro, ao nível de iniciação, que é precisamente este resgatar do vínculo e, e esta abordagem mais ao nível do toque consciente, sensorial, a nível da comunicação autêntica, da presença, etc. Este segundo nível já vai para práticas mais relacionadas com expansão orgásmica e corpo de prazer. Uhum. Portanto, vai mesmo para práticas já como massagem tântrica, incluímos já também genitais, temos as práticas orais de extrusão de glande e clitoriana. Portanto, já vamos assim para coisas mais a abrir, mais explícitas.
Ok. Sim. E como é que tem sido a aceitação das pessoas? Pessoas têm aceito bem essas práticas mais expansivas? Porque imagino que passem todas do primeiro nível para o segundo, não é? Não, Então, não é começam logo. curioso, Rui. É a primeira vez que eu estou a dar o primeiro nível. Eu, durante Hum, 6 anos da minha vida, eu só dei o nível avançado. Ok. Só que eu comecei e as Ok. pessoas já sabiam para o que vinham, não é? As pessoas já É, sabiam para aquilo. Houve um casal, que foi a primeira vez, o ano passado, em 5 anos, agora vai fazer 6, que ficou um bocado espantado com aquilo tudo, porque afinal de contas estamos todos num estúdio, aquilo é explícito, estamos todos uns à frente dos outros, eu faço as demonstrações, há técnicas de sexualidade passiva, penetração passiva, orais, etc. hum, Já com todo o trabalho da meditação de casal, nananã, houve um dos casais que de repente se apercebeu, mas espera, nós vamos fazer isto à frente de toda a gente, e eu, sim, qual foi a parte da divulgação que não vi? Eu mando um e-book antes do curso começar, eu mando o welcome pack, o que é que vocês não leram? Então eles não tinham lido nada. Pois, claro. Então eu expliquei a importância de fazer isto em grupo, no que diz Uhum, respeito à própria obsessão, no que diz respeito à estereossexão, que a sexualidade envolve mais qualidades, como o sabor, o cheiro, as cores, o som, uhum, e tudo isto faz parte do que eu quero que eles experienciem para abrir outros caminhos neurológicos e para criar uhum, outros canais energéticos de expansão. E eles decidiram começar, pois ela sentiu-se mesmo mal, decidiu ir para um lugar privado e ao final de uma prática vieram e disseram: não, de facto, isto sozinhos não resulta. Temos perceberam da potencialidade que aquele próprio ambiente cria, não é? Ao uhum, nível do que é a sexualidade humana. E uhum, por isso eu faço em estúdios em grupo, ou seja, o casal é privado e exclusivo, mas está uhum, cada casal no seu ninho de amor, porque há colchões, há lençóis, uhum, e, e portanto, pronto, ele não existe à toa. Eu quero que realmente as uhum, pessoas experienciem a sexualidade não só numa lógica íntima, mas que possam reconhecer os sons que as atravessam. Eu trabalho muito com uhum, cores, portanto eu meto sempre muito fogo, trabalho com cores entre os amarelos, eu vou mudando as cores. Este lugar onde os olhos, porque o olhar vai uhum, diretamente ter com o quê? Com a amígdala, lugar de trauma, lugar, e eu quero que uhum, ele comece a receber outras informações, não é? Portanto, eu trabalho a vários níveis e de facto sim, depois correu bem com esse casal e foi maravilhoso porque eles conseguiram reconhecer ali o objetivo do trabalho a esses níveis. Mas eu comecei com este e só este ano, porque tive muitos casais a quererem ter um outro tipo de abordagem mais suave, uhum, iniciei o da introdução, o da uhum, iniciação, que não implica nudez, se não quiserem. uhum. Quer, Isso é, é um isso é muito. trabalho mais teórico ou prático, mas já não vai buscar práticas explícitas. Pois. Não, mas Mas é eu bastante. eu fico muito contente que haja pessoas que aceitam esse desafio, porque é mesmo uma coisa, quanto a mim, muito. Como é que eu ia dizer? Intensa, muito. Promove muitos desejos e muitas emoções. E estavas a falar isso da questão sensorial, que eu também acho que é fundamental, sobretudo para a área que eu trabalho, que é o erotismo, e Uhum. que leva exatamente a sexualidade e o prazer para outros patamares, que não só a parte genital, não só a parte fisiológica, mas também a parte neurológica, criativa, sensorial, né? Tipo, estavas a dizer isso e eu Uhum. estava a pensar que realmente isso potencia muito e quando estás num ambiente onde tudo isso é elevado a um patamar de partilha, em que há várias pessoas a ter a mesma experiência, um, que eu também já tive essa possibilidade de fazer isso, uh, nota-se muito, muito mais essa. Não é pressão do grupo, mas é uma questão de se ninguém me está a julgar, para que é que eu vou estar a julgar? Né? E então acaba por também ser outro passo na aceitação dessa vivência de não julgamento, que eu acho que
foi isso que eles também perceberam, que é, então, mas se ninguém está aqui a dar por nós, para que é que vamos estar aqui escondidos? E, e Exato, acho que é um exato. bocado isso que acontece, não é? Também, também. Ai, tu estavas a falar e estava-me a vir uma coisa à cabeça. Hum, e eu dou-lhes tanto trabalho, Rui, tanto trabalho, que eles nem têm tempo de olhar para o lado. É. É muito prático, é muito físico, é muito sensorial, é muito. Uhum, Há ali lugares de êxtase, eles não têm tempo. uhum, Eu, às vezes, sou eu que digo, eu avanço para aquele estúdio afora, vamos desviar o olhar um bocadinho à direita, vamos desviar o olhar um bocadinho à esquerda, vamos permitir que a luz entre. Sou eu que tenho que chamar a atenção, porque senão entram ali naquele mundo uhum. e, e voltam ao lugar que eles já conhecem, não é? Então eu tenho que Sim, estar sempre a apelar a este. E vou lá e também trabalho, às vezes, quando eu percebo que há pontos energéticos que estão a ser bloqueados e que a expansão poderia ser maior, eu peço a permissão ao casal e toco em determinados pontos do corpo, cabeça, etc, sim. etc. Trabalho com cordas às vezes, com atamento também, quando eu percebo Uhum, que vai ser o clique, que isto vai ser o que a uhum. pessoa está a precisar. Trabalho com instrumentos também. É. Portanto, aquilo é um misto assim. Também porque me sinto que é importante eles perceberem que existem outras formas. Eu vou ali um Uhum, bocadinho dar o exemplo. Olha, assim também uhum, resulta. Olha como o corpo do teu ou da tua companheira hum, respondem a este estímulo. Olha como. uhum. Pronto, também vou. E, por exemplo, essa integração de instrumentos ou brinquedos, não é? Para estimular o casal, tu notas que ainda há alguma resistência em relação a isso? Há ainda alguma questão de nós não precisamos disso ou não perceberem Não, o nunca me propósito? aconteceu. Pois, nunca me aconteceu porquê? Porque a minha abordagem vem muito embasada numa lógica terapêutica. Portanto, eu explico tintim por tintim. Uhum, Antes de chegarmos ali, há um trabalho todo e há demos feitas por mim, onde eu explico, portanto, um, todo o objetivo ao nível físico uhum, deste trabalho e faço demonstrações. Portanto, quando eu chego lá já é quase um. Também queremos exato. perceber essa experiência também. E, e aconteceu-me no último workshop que dei agora, de iniciação, um casal que estava a boicotar muito. Duas Uhum, pessoas com muita pouca comunicação entre si, então o mecanismo de defesa era boicotar o workshop para não terem que estar a lidar uma com a outra. claro. E, e eu peguei, no momento em que um deles estava a receber, eu e chamei a minha assistente, que trabalha comigo há muitos anos, revolvemos aquilo tudo e ele entra em processo. E só Uhum, aí, quando ele não pôde controlar nada, quando era involuntário, quando ele foi testemunha de si próprio e ela, é que a coisa enganchou. é, Portanto, é sempre o que eu digo, isto não é para mim. uhum, Vocês estão cá por vocês, não é? Portanto, ou decidem assumir este compromisso, o campo de intenção é vosso, não é? Eu não uhum, posso fazer nada a não ser contribuir. E há esse reconhecimento. Nunca me aconteceu o oposto, a não ser agora. E atenção, não era porque eles estivessem a tentar boicotar o meu trabalho, até porque uma delas é a minha paciente, era mesmo uma aflição inconsciente, é, um lugar de desespero, de nunca me tinham pedido para entrar neste lugar não sexual, mas um lugar íntimo, um íntimo. lugar romântico, de amor, um lugar profundo de comunicação. Uhum. E aí vieram as neuras, portanto o corpo erótico foi todo para o galheiro e a neura ficou ali, desculpa a expressão. Não, não, pá, estás à vontade. É porque Hum, é assim que se percebe a questão aí tem a ver também com esta, lá está, essas questões neuróticas e essas barreiras e essas vergonhas acontecem exatamente porque acontece, não sei se acontecem, mas acredito que aconteçam exatamente porque nós estamos habituados, ou a maior parte das pessoas está habituadas a que o sexo seja vamos para a cama e vamos penetrar alguma coisa, ou vamos ser isso até penetrados. me assusta. Tu dizes assim, Exato, que horror! exato. E então quando alguém lhes mostra a panóplia de possibilidades que existem na expansão, que eu adoro essa palavra, na expansão sexual, na expansão sensorial, na expansão mental, espiritual, seja o que for, mas ver para além da parte genital, ver para além da parte
apenas de interação, como é que eu ia dizer, mecânica, é que nós realmente aprendemos o potencial que todos nós temos para poder sentir mais prazer, sentir mais... eu hoje, por acaso, também tive a escrever sobre isso, ultrapassar a barreira do orgasmo, o não ser o orgasmo o objetivo, ser apenas uma consequência, não é? E o objetivo ser o prazer, o objetivo ser potenciar o prazer, o objetivo até ser prolongar o prazer o mais possível e não haver corridas, nem metas, nem taças, não é? Mas sim conhecer o outro, conhecermos a nós próprios, perceber como é que funcionamos nessas várias dinâmicas e nessas descobertas com estímulos, com objetos, com brinquedos, com cheiros, com luzes. Acho que isso é um trabalho incrível que tu fazes e que eu já vi resultados disso. E por isso quis tanto que estivesses presente aqui nesta conversa também. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que tu disseste e que espero ajudar-te nesse sentido, se calhar já pensaste sobre isto, mas muitas vezes o prazer não implica satisfação. Às vezes as pessoas têm um contacto sexual por via do prazer orgásmico, mas a autossatisfação. E por autossatisfação eu falo este sentimento de preenchimento, este sentimento de amor recíproco, este sentimento de comunhão, de aliança, de dignificação da minha e da tua alma, por vezes não está. E acaba neste lugar muito frustrado, não é? E por isso, por vezes não é só suster o prazer, mas é perceber se a tua alma está num lugar de autossatisfação. Sim, estou a perceber. Estou a perceber o que é que queres dizer. É mesmo uma vivência, não é? Uma coisa que vai para além só da parte do prazer. Do contacto em si. Porque o contacto em si, por vezes, é mesmo muito pobre. Às vezes o que tu... E muitas vezes as pessoas procuram sexo e uma sexualidade partilhada com esta necessidade primária, primal, mas que não a reconhecem. Esta necessidade de intimidade, esta necessidade de conexões mais profundas entre ambas as pessoas, mas só sabem que só conhecem esse formato, não é? O sexo vai gerar contacto, vai gerar intimidade. O que não, às vezes a intimidade está bem longe deste contacto, não é? Exatamente. E também tem a ver com esse reconhecimento, não é? Reconhecimento próprio, reconhecimento do outro, uma valorização, não é, da nossa existência, uma proximidade, esse contacto, estavas a dizer, essa intimidade. Eu também refiro sempre prazer e intimidade porque também considero coisas diferentes, ou seja, a nossa conexão, aquilo que estavas a dizer, a conexão que existe com alguém que se dá a nós, que se preocupa connosco, que procura conhecer-nos, é diferente do que só alguém que esteja a tentar dar-nos orgasmos e tentar... Nem que seja um one night stand, nem que seja sim, exatamente, sim. Mas esse nível de qualidade, ou seja, eu preciso que tu me vejas e eu preciso de te ver. Caso contrário, não é possível. Eu preciso que haja este olhar mais profundo, porque pode ser possível, claro que sim, sobretudo em experiências grupais. Eu adoro experiências grupais, sobretudo porque levam não só o meu corpo, mas inclusive a minha mente a lugares incríveis. Mas se estamos a falar assim de encontros a dois, que tenham um mínimo de qualidade. E eu ia só referir outra questão que tu estavas a falar. E por exemplo, eu tenho um casal que não são resistentes ao toque, portanto eles têm aversão ao toque, a qualquer tipo de toque. Portanto, são um casal, o sexo acontece muito pouco, meramente funcional, e não se tocam, porque tocar em si ou no outro é extremamente desafiante. Portanto, há questões muito profundas aqui. E é muito interessante perceberes como explorar a sexualidade com um casal que não se toca nem pretende. Eles estão ótimos assim. O tocar é tipo impossível. Nunca o fizemos na vida, não queremos começar a fazer agora, e é um direito deles, obviamente.
Portanto, também é muito interessante perceber de que outras formas eles exploram esta sexualidade que não por via do contacto sexual, penetrativo, etc. Há um abracinho, há um beijinho, mas é de vez em quando. É muito, muito curioso É muito e tem engraçado. sido assim uma grande jornada. Isso é mesmo fascinante. E, e eu sigo o teu trabalho exatamente por isso, porque acho que como tu alias aí várias visões da sexualidade, consegues mesmo transpor algumas dessas limitações que existem em todos os campos, ou seja, podermos ver as coisas de várias perspectivas é que ajuda a poder é que ajuda a poder nos ajudar os outros a também expandirem as suas realidades. E é um bocado isso que eu faço mais através da aliança da arte com a técnica ou com a ciência, e também com a questão criativa e com a questão do universo fantasioso e do universo de criação de histórias. Mas eu acho que todos estes universos têm as suas limitações e, portanto, quanto mais pudermos aprender com eles e mais pudermos expandir estas nossas visões da realidade, mais ricos ficamos e mais aprendemos também que estes universos não existem fora de nós, estes universos existem dentro de nós. Nós é que apenas, como é que se diz, eu pelo menos tenho preferência em concretizá-los nestas áreas, mas percebo que há muitas outras áreas onde se possa concretizar. Claro, claro. Uhum. E isso eu acho que é muito interessante. Então, olha, ia-te agradecer muito o facto de teres aceito este convite. Como é que as pessoas te podem encontrar? Onde é que estás Então, a oferecer agora? podem me encontrar no website saudealquimiaintima.com. Ele está a ser renovado, portanto, às vezes tem uns gaps, porque estou a criar um novo e a pessoa tem que ir àquele buscar informação, portanto, às vezes pode ter assim algumas paragens. Mas aí, sobretudo, por e-mail. Eu estou em consultório de terça a sexta, diariamente à tarde, e vou facilitando os cursos, sobretudo presenciais. Agora estou a diminuir o online. Vou estar no Instituto Macrobiótico a facilitar o Consciência Íntima da Mulher. São 3 meses com um retiro juntamente com a Antonella. É o próximo curso que eu tenho e vai ser o único, já vai ser assim bastante puxado. Só relacionado com a sexualidade feminina, magia hormonal e relacionamentos. Ok, muito bem. Então, eu já agora também, se as pessoas quiserem consultas de erotic coaching, também podem contactar-me pelo meu site, timas-eras.com, ou pelo e-mail info@timas-eras.com. Agradecer à Flame o facto de apoiar ainda este podcast e permitir que eu continue com esta minha caminhada por entre diversas mentes criativas do universo da sexualidade e do erotismo. Este episódio vai estar disponível aqui no Instagram, no Spotify, no YouTube e no iTunes. E pronto, queres dizer mais alguma coisa? Não, estou bem. Quero-te agradecer por esta conversa boa. Obrigado eu. Vou só aqui partilhar alguns comentários que a Ana Duarte escreveu a dizer: é de louvar o desenvolvimento deste trabalho em Portugal, és grande, não sei se conheces, Ana Duarte. E a Leonor diz que vai estar contigo na próxima sexta-feira. A Leonor Esperança, pois vai. Que bom. No teu curso. Sim. Boa. Boa. Então, pronto, muito obrigado e nunca se esqueçam que só é sensual se for consensual. Até à próxima.